Olá, meu nome é Indira Villajuel e eu faço parte do laboratório de pesquisa LAPIR, com a orientação da professora Luciana Dadico, e hoje vamos falar sobre o texto Rumo a um Feminismo Descolonial, de Maria Lugones. Antes de passarmos ao texto, eu gostaria de conversar um pouco a respeito da nossa autora. Maria Lugones nasceu em Buenos Aires em 26 de janeiro de 1934 e morreu nos Estados Unidos em 14 de julho de 2020. A mãe, de origem catalã e humilde, de maneira contrária ao pai, se desenvolve no cunho acadêmico, sendo reitor da Faculdade de Bioquímica da Universidade de Buenos Aires, presidente do Centro Estudantil em 1932 e presidente da Federação Universitária. Desde cedo, ela começa a ter uma relação conflituosa com o pai devido à sua própria sexualidade e este estabelece algumas medidas como confinamento e tratamento psiquiátrico. Tudo isto causou que ela migrasse aos Estados Unidos, o que permitiu vivenciar sua identidade sexual lésbica e como mulher de cor. Identificou também desde cedo o racismo e a homolesbofobia pelo tratamento já na sua família. Maria Lugones é filósofa pela Universidade de Califórnia, mestre e doutora em filosofia pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Ela trilhou seu caminho nas contribuições teóricas para o feminismo decolonial e, por meio das peregrinações ou as viagens pelo mundo, ela auxiliou nas alianças das políticas feministas, sempre inspiradas em Audre Lorde. Inserida também em comunidades latinas e chicanas, se identificando como uma professora do meio popular, fundou a Escola Popular Norteña em Valdez, Novo México, e desenvolveu trabalhos com grupos feministas em Madison, com foco nos métodos pedagógicos de Freire e de Horton. Lugones se identificou e se inspirou nos trabalhos de Gloria Anzaldúa, Andrew Lorde, Sheila Sandoval e Patricia Hill Collins. Escreveu vários artigos a respeito das teorias feministas e do pensamento feminista, principalmente decolonial, e nos inícios de 1990 conhece a experiência da Oficina da História Oral em La Paz, Bolívia, idealizada por Silvia Rivera. Lugones também criticou em 2006 o conceito de colonialidade do poder de Aníbal Quijano. Segundo Lugones, a colonialidade não se refere apenas à classificação racial. Ela é um fenômeno mais amplo, um dos eixos do sistema de poder e, como tal, ela atravessa o controle do acesso ao sexo, à autoridade coletiva, ao trabalho e à subjetividade e intersubjetividade, e atravessa também a produção de conhecimento a partir do próprio interior dessas reações intersubjetivas. Então, a socióloga Maria Lugones, representante desse feminismo decolonial, ela reforça nos seus estudos a intersecção entre raça, classe, gênero e sexualidade, procurando compreender a posição dos homens e das mulheres perante as violações sofridas constantemente pelas mulheres, principalmente nos países colonizados e aqueles produtos da colonização. Ela investiga a intersecção entre raça, classe, gênero e sexualidade, tentando compreender a indiferença dos homens em relação a estas violências. O primeiro ponto desse texto é a colonialidade do gênero. Existe a hierarquia dicotômica entre o humano e não humano, como a dicotomia central da modernidade colonial. Isto como uma ferramenta normativa para condenar as colonizadas ou os colonizados. Ou seja, o homem branco tinha como fim a opressão e não torná-los humanos. A colonialidade do gênero também se inicia com a colonização das Américas e do Caribe, o que colocou as colonizadas e os colonizados a serviço do homem ocidental, ou seja, a serviço das opressões do homem europeu. Há outras distinções hierárquicas dicotômicas, incluindo aquela entre homens e mulheres, a qual é o gênero. A missão civilizatória, através do cristianismo, também teve parte
nesse contexto. Vista por Lugones como uma máscara para ter acesso aos corpos dos oprimidos por meio de violações sexuais, controle de reprodução e terror sistemático, como, por exemplo, alimentando cachorros com pessoas vivas. A confissão na igreja também formava parte do controle, principalmente para as mulheres. Lugones aborda o sistema de gênero a partir da dicotomia colonial de classificação entre humano e não humano, otorgando este termo de humano ao colonizador homem branco e europeu, e como não humano aos povos originários, dentre os quais se encontravam também os africanos, escravizados trazidos da África. É importante ressaltar que dentro desta categoria, não humanos, não há diferença entre gêneros, o que motivou ao nome de feminismo decolonial. Ainda isso, Lugones aponta no intuito civilizador do colonizador em converter os não-humanos em homens e mulheres com comportamentos e características de gênero e raça ocidentais. O homem branco, europeu, burguês, colonial e moderno se transformou num agente ou num sujeito social que decidia sobre o público e também sobre outros órgãos como o Estado, definindo o que era válido, o que era permitido, o que era aceito. Ou seja, ele criou um estereotipo de um ser civilizado, heterossexual, cristão, ou seja, um ser de mente e razão. Em contrapartida, a mulher branca, europeia e burguesa, ela era vista como uma fonte de reprodução de raça e capital, ou seja, uma máscara de pureza sexual e de uma certa passividade, principalmente pela relação com o homem branco e burguês. A existência e a obrigatoriedade das categorias dicotômicas, inclusive afetou as relações, especificamente íntimas. Quais são essas resistências? Bom, segundo Lugones, para combater estas dicotomias, é por meio da resistência à diferença colonial. Ou seja, intimidade não somente nas relações sexuais, senão na cotidianidade do dia a dia, sejam elas pessoas com autoridades ou não. Lugones, ela vê a necessidade de entender que os colonizados ou as colonizadas se transformaram em agentes ou sujeitos dentro desse contexto colonial, dentro da primeira modernidade, ou seja, através da opressão e da imposição. A primeira modernidade se refere ao momento da conquista, também designada como a modernidade colonial. Quijano vê o termo colonialidade como uma forma de poder, como meio de dominação e de exploração dentro do sistema de poder mundial capitalista. Este termo para ele se refere à classificação das populações do mundo em termos de raça, à configuração do novo sistema de exploração que articula em uma estrutura todas as formas de controle do trabalho em torno da hegemonia do capital, onde o trabalho está racializado, ao eurocentrismo como novo modo de produção e controle da subjetividade, a um novo sistema de controle da autoridade coletiva em torno da hegemonia do Estado e da nação, que exclui as populações racializadas como inferiores do controle da autoridade coletiva. Segundo Lugones, pensar a colonialidade do gênero é repensar na própria compreensão do Aníbal Quijano a respeito do poder capitalista global e também do gênero, que em sua maioria está atrelado à capacidade de acesso da sexualidade das mulheres. O desejo de Lugones, além da classificação de povos enquanto poder e gênero, seria então também a desclassificação do visto como normal produto da colonização e da desumanização do poder ou dos direitos que permitem ou que permitiram aos colonizadores a continuidade da opressão e da categorização dos colonizados. O segundo ponto desse texto é teorizando a resistência, descolonializando o gênero. Em termos semânticos, a mulher colonizada ou fêmea colonizada é mulher? Não. A colonialidade do gênero se encontra ainda presente entre nós, atualmente permanecendo na intersecção entre gênero, classe e raça, como aspectos centrais do sistema do poder capitalista.
Também se encontram os seres oprimidos de forma unilateral, ou seja, aqueles que foram colonizados e oprimidos. Lugones procura então entender a resistência à colonialidade do gênero a partir da perspectiva da diferença colonial. Descolonializar o gênero, então, se torna uma praxis necessária nesse momento. É também estar em oposição, é resistir às opressões sofridas pelo gênero da perspectiva racial, colonizadora e capitalista. Lugones também pontua a relação entre oprimir e resistir, ou seja, ela procura que se diminua a opressão e se aumente a resistência como uma forma de estratégia de luta à colonização. Outra resistência é a permanência do uso das línguas originárias. O próximo ponto desse texto é a diferença colonial. Mignolo define a diferença colonial como um espaço onde as histórias locais, inventando e implementando os designios globais, encontram histórias locais. O espaço onde os designios globais têm que ser adaptados, adotados, rejeitados, integrados ou ignorados. Lugones pontua que produzimos um feminismo que tome os designios globais para a energia do feminino e do masculino, que estão racializados. E também eliminando essa diferença colonial que recolhe a energia para usar em direção de uma destruição desse mundo colonizador. Também ela pontua sobre a necessidade de um pensamento de fronteira, mas um pensamento de fronteira feminista, visto como um solo, como um espaço, como uma fronteira, para usar o termo de Gloria Anzaldúa, em quem ela se inspirou por muito tempo. É importante também ressaltar que o pensamento de fronteira é uma consequência lógica dessa diferença colonial entre os mundos locais e também nos globais. Sendo assim, então o foco é a colonialidade de gênero e rejeição e a resistência e resposta. Finalmente, lendo Loco Fracturado. Nessa parte final do texto, Lugones pontua uma série de aspectos necessários para deixar os resquícios da colonização, trabalhando rumo a um feminismo descolonial, resistindo à colonialidade do gênero na diferença colonial, aprendendo em conjunto e sem acesso aos privilégios do mundo colonial, procurando mulheres que observem e identifiquem a diferença colonial, procurando mulheres que resistam aos hábitos instaurados pela colonização, procurando mulheres com empatia e que aprendam entre elas mesmas com as resistências e com as vivências de outras que ainda sofrem a diferença colonial. Então, o caminho é a busca de um feminismo descolonial. Muito obrigada.